Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma escola bíblica online. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos todos os domingos estudando a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos continuar com o nosso estudo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, bom domingo, bom dia a todos, bom dia a todas. Que Deus em Cristo Jesus nosso Senhor nos abençoe. Nós vamos iniciar lendo o texto. Bom dia, Alisson, Deus abençoe. Bom dia, essa família linda. Colossenses 1, versículo de número 1. Capítulo de número 1. Versículo de número 20. Versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, por amor por vós. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é o que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmão Alisson. Deus abençoe sua família. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e nós vimos que Paulo, ele cita um hino antigo. E nesse hino, em primeiro lugar, ele cita
a supremacia do Senhor Jesus Cristo em relação à criação. E ele diz que ele é o princípio da criação de Deus, segundo a cultura judaica, o primogênito, melhor dizendo. Segundo a cultura judaica, o primogênito era o dono de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas e não o primeiro a ser gerado. E aí ele vai nos dizer que Jesus Cristo criou todas as coisas e tudo foi feito por ele e para ele. E ele vai colocar porque os gnósticos haviam, na verdade, não eram apenas os gnósticos, mas a heresia colossense. E essa heresia era um sincretismo, tinha elementos... Irmã, Deus abençoe minha irmã Remédios. Deus abençoe a irmã, o povo aí dessa linda cidade. Abraço ao Bispo Edmar. Diga a ele que eu mandei lembranças, né, que eu quero muito bem. Então a heresia colossenses era uma heresia que era um sincretismo religioso. Então tinha elementos do judaísmo, principalmente o judaísmo rabínico, que era uma interpretação da teologia dos fariseus, como a guarda dos sábados, as festas judaicas, que a gente vai ver no capítulo 2. Tinha também elementos do gnosticismo, que era o dualismo filosófico grego. A matéria é má, o espiritual é bom, então Deus, sendo espírito, estava muito distante da sua criação, e ele não tinha criado o mundo. Quem tinha criado o mundo era um demiurgo, então eles achavam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus menor e era um Deus imperfeito, porque tinha criado. Tudo isso eles tinham herdado da cultura grega, que posteriormente, no século II, porque a grande pergunta é como é que a gente sabe disso? Amanda, Deus abençoe, Amanda. Um abraço bem grande para o imperador, para você, para a irmã Jaque, para o Robão, né? Uma honra tê-la aqui, Amandinha. Esta moça bonita eu tenho como uma filha. Então, o que acontece? A heresia colossenses, ela tem esse elemento também, não só judaico, mas esse é tanto que ela não existe em outra parte do Novo Testamento, só aqui com tamanha diversidade de elementos. Então essa heresia ensina que Deus não chega perto de nós. Então existe um pleroma, existe uma distância, existe um espaço imenso entre nós e Deus, e o máximo que nós podemos chegar é perto dos anjos, que Deus colocou como mediadores nesse espaço. Então era isso que estava sendo ensinado lá em Colossos, porque todas as vezes que nós lemos um livro do Novo Testamento, principalmente as cartas, elas são chamadas de teologia de serviço ou teologia de ocasião. O que significa isso? Significa que elas foram escritas para resolverem problemas, que as igrejas enfrentavam problemas internos, problemas morais, problemas doutrinários, problemas externos. Então estas cartas eram escritas para serem normas, para serem instrução de como fazer o certo. Então sempre que a gente lê um documento do Novo Testamento ou qualquer livro da Escritura, nós temos que fazer algumas perguntas e tentar respondê-las. Uma delas é por que foi escrito. É o que ocasionou, por isso ela é chamada de teologia de ocasião. O que ocasionou essa carta? Por que Paulo escreveu essa carta? Onde ele escreveu? Para quem ele escreveu? Quando ele escreveu? Que é para que a gente possa ter as respostas. Porque na Bíblia
é como a interpretação bíblica, ela é como você estivesse ouvindo uma pessoa no telefone, ao telefone, e essa pessoa ao falar no telefone, você ouvisse ela falar, mas não ouvisse o que a outra pessoa, o outro não tivesse no viva voz, você não ouvisse o que a outra pessoa. Então você só vê um lado da conversa, um lado do diálogo. Nas cartas nós temos uma coisa parecida. Nós vemos muitas vezes a resposta, mas nós não vemos as perguntas, os problemas que aconteceram. Então nós precisamos estudar bastante, ter uma boa introdução àquele livro, para que a gente possa saber o que estava do outro lado. Então, do outro lado, qual é a história da carta aos Colossenses? Paulo funda seu ministério em Éfeso. Ali ele está com uma obra maravilhosa. Éfeso é a capital da Ásia proconsular. E perto dali tem o vale do rio Lico, que tem 3 cidades importantes. Uma de um lado, outra do outro, chama-se Hierápolis e Laodiceia. Laodiceia é muito conhecida por causa do Apocalipse. E lá embaixo, mas sempre próximo uma da outra, tem a cidade de Colossos, porque uma cidade naquela época, ela precisava de 3 coisas. Ela precisava de montanhas para ela ser construída no alto, para servir de fortaleza. Ela precisava de um vale fértil para poder plantar. Ela precisava de um rio perto para poder ter água, para abastecê-la. E ela precisava de uma quarta, são 4 coisas. Uma quarta coisa, que era uma rota de comércio, né? Que ela ficasse próxima do lugar onde passavam os comerciantes da época, para que ela pudesse escoar sua produção e para que ela pudesse também importar, para que ela pudesse ter aquilo que ela não podia produzir. Então, o que acontece? Um homem chamado Epáfras, discípulo do apóstolo Paulo, ele sai evangelizando, implantando igrejas, próximo ali onde Paulo está, em Éfeso. E ele consegue implantar 3 igrejas, uma em Laodiceia, uma em Colossos e outra em Hierápolis. Só que a igreja está bem, mas de repente chegam mestres com uma doutrina diferente. Doutrina para a qual Epáfras não está preparado para refutar. Então, Paulo, nesta época, no ano 60, 62, entre 59 e 62, ele está preso em Roma. Alguns acham que é no ano 60. Ele está preso no seu primeiro aprisionamento em Roma. E aí Epáfras vai lá. E quando Epáfras vai lá, conta a Paulo o que está acontecendo, os problemas normais da igreja, entre senhores e escravos, maridos e mulheres, filhos e pais. Mas o que mais preocupa o coração dele é a heresia colossense, esse sincretismo religioso, esse novo ensino que mestres falsos vieram e que diziam que Jesus era, e que solapavam a divindade de Jesus e o senhorio de Jesus na igreja, dizendo que Jesus era apenas um anjo, um mediador entre Deus e os homens, que o Deus, segundo esses homens, não entrava em contato com a matéria. Então havia um distanciamento muito grande chamado pleroma, e nesse pleroma havia muitos mediadores, que eram anjos, que são chamados de aeons, ou éons, que significa emanações angelicais. Então, esse Deus mandava anjos para ficar numa espécie de degraus.
E quanto mais perto de Deus, mais poderosos os anjos. Quanto mais perto do homem, mais imperfeitos. Então Jesus seria, na verdade, o último anjo. E aí Paulo vai virar ponta cabeça e vai mostrar que Jesus não é o último, mas é o Criador de todas as coisas. Que Jesus não é um ser criado, mas é o herdeiro de tudo. E que Jesus não é menor que os anjos, mas ele é maior que todos os anjos. E eles tinham uma grande dificuldade, porque eles acreditavam que a matéria era má. Então, Deus jamais habitaria num corpo. E Paulo vai nos dizer que Jesus habita num corpo. Então, Paulo vai falar muito de corpo. Então, Paulo vai falar muito da carne, não da natureza pecaminosa, mas do nosso tecido, do nosso corpo. Por que que ele vai falar muito de corpo? Porque ele está combatendo uma seita, uma heresia que acha que o corpo é mau, que o corpo é ruim, que Deus não fez o corpo e que nós não deveríamos, por exemplo, João vai combater, eles dizem que nós não deveríamos nem gerar filhos, nem se casar sequer. Por quê? Porque geraríamos mais carne e colocaríamos mais coisa ruim no mundo. Assim pensavam os gnósticos, que vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Por isso você vai ver Paulo falando tanto do gnosticismo, né? E Paulo dizendo o seguinte, o gnosticismo diz o seguinte, olha, você é salvo não mediante Jesus na cruz, porque ele é carne, ele não pode salvar vocês. Vocês são salvos por uma revelação de Deus. Esse negócio de revelação faz até tempo que tem, certo? Então tenha cuidado. Vocês são salvos, segundo os gnósticos, essa seita que Paulo está combatendo aqui nessa carta. Eles diziam o seguinte, vocês são salvos por um conhecimento, por uma gnosis que vem a vocês quando vocês passam para o nosso lado. Então vocês têm que vir para cá, vocês vão passar por um ritual de iniciação, vocês vão receber uma iluminação espiritual, e a partir desse momento que vocês receberem esse conhecimento, esse mistério, esse segredo, então vocês vão realmente estar salvos. Então vocês vão estar salvos pela gnosis, pelo conhecimento. E esse conhecimento é a sofia, é uma sabedoria que Deus vai nos dar quando você passa para o gnosticismo. Então tinha muita gente atraída por esta ideia de querer passar por essa experiência, de ter essa iluminação, de passar por essa iniciação gnóstica. Por outro lado, tinha também, era muita coisa nessa heresia, tinha aqueles que, devido a achar que o corpo era mau, praticavam o ascetismo. Então eles castigavam o corpo de toda maneira. Então nesse texto, Paulo vai mostrar, nós já vimos o hino, Paulo pega um hino antigo, cantado pelos cristãos, e aplica este hino, coloca a sua teologia sobre esse hino e fala de duas coisas que é o que nós vimos na escola passada. Nós vimos em duas escolas. Na primeira nós vimos a supremacia de Cristo em relação à criação. Na segunda, nós vimos a supremacia de Cristo em relação à igreja. Certo? Então Paulo agora vai falar dos desdobramentos dessa supremacia de Jesus em relação à igreja. Ele diz que Jesus é o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja, e não aqueles anjos, e não os aeons, mas Jesus é o cabeça da igreja. E ele vai dizer por que Jesus é o cabeça da igreja. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje. Ele diz assim, versículo 20. Nós vamos ver que Cristo é o autor da reconciliação. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu.
Então Paulo diz o seguinte: tudo aquilo que os gnósticos negavam, Paulo agora vai afirmar. E é por isso que as cartas, elas são normativas. Quando eu e você estudamos a Bíblia, nós temos que saber que existem dois tipos de texto na Bíblia. Existem os textos descritivos e existem os textos normativos. O que é um texto descritivo? É um texto que conta a história, que conta o que aconteceu, mas que não tem a pretensão de ensinar nada ali, de estabelecer nenhum padrão de conduta. Tem o objetivo unicamente de informar. Por exemplo, diz assim, Mateus está narrando e ele diz: e Jesus subiu ao monte, e como se assentasse, chegaram a ele os seus discípulos, e vendo ele a multidão, começou a ensiná-los. Até aí é o que a gente chama de narrativa. Mateus está preparando o cenário para Jesus começar a sua pregação. E aí começa o que a gente chama de dito de Jesus. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Então até aqui nós temos um texto descritivo, um texto que está descrevendo, mas não é uma norma. Nós não temos que subir no monte, nós não temos que nos assentar para poder pregar, nós não temos que ter uma multidão para poder esperar uma multidão para poder pregar. Ele simplesmente está narrando o que acontece antes e onde e quando Jesus começou a falar. Agora, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, aí já é um texto normativo. É um texto que vai dizer quem vai herdar o reino dos céus são os pobres de espírito. Então, geralmente, os textos normativos estão nos evangelhos e nas cartas. As cartas, como eu já disse, foram escritas para corrigirem problemas. Então, estas cartas vão nos ensinar, porque geralmente essas cartas foram para corrigir erros. Então só se corrige erro com a verdade. Então o que eu faço? Como eu já ia dizendo, na interpretação é como se você ouvisse um lado da ligação telefônica, mas você não ouvisse o outro lado. Então, pela resposta, você sabe o que ele está enfrentando do outro lado. Então Paulo vai falar muito de corpo, muito de sacrifício. Por quê? Porque os gnósticos só acreditavam em espírito, eles não acreditavam em corpo. O corpo para eles não prestava. Maria, Deus abençoe, Deus te abençoe. Então ele diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Esta paz aqui significa duas coisas: que havia uma guerra, que havia uma hostilidade, que havia uma inimizade, tanto entre os poderes espirituais, que se levantavam naquela cidade e naquela Ásia toda contra o reino de Deus. Então, o reino de Deus tinha inimigos. E esses inimigos espirituais, que ele vai falar no céu, tinha também inimigos na terra, que eram os colossenses, que eram os gentios, que eram inimigos outrora, antes da conversão, por suas práticas pecaminosas. Então Paulo vai dizer agora que o sacrifício de Jesus, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, que Deus, através de Jesus Cristo, fez paz. E para fazer paz, ele teve que trazer cativos os seus inimigos, quer nos céus, quer na terra.
Quem são esses inimigos do céu? Né? Eram os espíritos, naquela época, nesse sincretismo religioso que é tanta coisa, o povo acreditava, o povo morria de medo dos demônios, que eram chamados de princípios elementares, ou, em algumas traduções, rudimentos do mundo. Então eles imaginavam que nas estrelas, que na lua, que nos planetas, estavam cheios de poderes malignos. E estes poderes malignos dirigiam e determinavam a vida do homem na Terra. Então o homem tinha medo, então as pessoas viviam com medo desses espíritos, desses princípios elementares, que habitavam os astros. Tá? Era uma espécie de horóscopo antigo, bem antigo. Então o que acontecia? Esses espíritos determinavam a vida dos homens aqui. Então Paulo diz que lá na cruz, Deus fez a paz, subjugando os seus inimigos. Ou seja, parece paradoxo, se você quer paz, faça guerra. Deus em Cristo triunfou. Oi, Lucilane, Deus abençoe. Deus em Cristo triunfou na cruz dos rudimentos, dos princípios elementares, desses seres que os colossenses tanto temiam, que os colossenses procuravam abrandar, acalmar, sacrificar para eles. Então os filipenses e os colossenses, os efésios, o povo daquela região, tudo temia, morria de medo desses espíritos maus, desses espíritos malignos, desses poderes. E Deus diz assim, Paulo diz assim, que Deus, porque foi do agrado do Pai, versículo 19, que nele toda a plenitude habitasse. E que, então em Jesus habita toda a plenitude de Deus, é a divindade. E que, havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz. Lá na cruz, Jesus Cristo conquistou a maior vitória. Todos os seus inimigos agora estão lhe subordinados. Tanto os inimigos nos céus, não, aqui não é o céu de Deus, aqui é o céu das estrelas, certo? O céu atmosférico, onde os principados estavam, onde os espíritos elementares estavam, aqueles espíritos que os colossenses tanto temiam. Paulo diz agora, todos eles foram conquistados. Todos estes espíritos estão dominados. Ninguém mais precisa ter medo deles. Ninguém precisa mais de quebra de maldição. E onde é que Jesus fez a paz? Porque paz aqui tem um sentido de acabou com a guerra. Por isso tem paz. E por que ele acabou com a guerra? Porque todos os seus inimigos estão conquistados. E Paulo diz, tantos que estão na terra, tanto vocês que eram inimigos dele e que agora foram conquistados, como esses poderes que vocês tanto temem, quanto esses demônios que vocês tanto temem, que vocês viviam apavorados com eles, estes demônios foram conquistados por Jesus Cristo. Aí ele diz assim, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Agora tudo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Todas as coisas. Não há mais nenhum inimigo. Todo inimigo foi conquistado. Ana Mara, Deus abençoe. Então todos os inimigos de Jesus, da igreja, foram conquistados. Então o cristão não tem motivo para viver apavorado, para viver com medo. Na antiguidade, criou-se um culto que hoje está muito na moda. Só tomar aqui um café. Chamado de culto do terror. A igreja tinha uma necessidade de construir
a sua igreja central, né, a chamada Capela Sistina, no Vaticano. E aí criou-se o culto do terror. Como o povo era pagão, então eles espalhavam medo. Diziam que havia demônios, que o mundo estava infestado de demônios por tudo que era lugar. E como é que as pessoas eram protegidas? Então todo mundo tinha medo. Cada dia as pessoas viviam debaixo do medo. E aí a igreja disse o seguinte: olha, se você quer ser livre, protegido dos demônios, você tem que ter uma relíquia. E aí eles procuravam por tudo que era lugar: osso, prego enferrujado, pedaço de madeira, pedaço de tecido. E aí eles diziam o seguinte: olha, esse prego foi da cruz de Cristo. Esse pedaço de madeira era um pedaço da cruz de Cristo. Esse osso era um osso de João Batista ou de fulano de tal. E se você tiver uma relíquia dessa na sua casa estará protegida. Então o povo saía desesperado para comprar as relíquias, né? Então cada dia havia um desespero, porque o povo não tinha Bíblia. Só quem tinha Bíblia era a igreja não lia a Bíblia. Toda semelhança não é mera coincidência. Então o que acontece? Havia o chamado culto do terror. Lá em Colossos, assim como hoje no Brasil, existe o culto do terror. É claro que a gente sabe que existem demônios, que existem espíritos malignos, que existe o diabo, que ele se levanta. Só que o diabo é um inimigo já derrotado, é um inimigo já vencido. Paulo diz que Jesus já fez a paz. E não pode haver paz se o inimigo ainda não foi vencido. Você não pode dizer assim: rapaz, foi feita a paz. Que é o que muita gente não consegue compreender quando lê a Bíblia. Ninguém pode dizer assim: ó, Jesus fez a paz, se o inimigo não for vencido. Você só pode dizer tá em paz quando o lado oponente foi vencido. Então, se Paulo diz que tem paz tanto no céu dos espíritos que se rebelavam contra Deus e que aterrorizavam a vida dos colossenses, quanto na terra entre aqueles homens que eram pagãos e agora são cristãos, por isso a paz significa que os inimigos, tanto espirituais quanto os inimigos terrenos, foram conquistados. E agora estão debaixo da autoridade de Deus. Por isso a paz. Certo? Então, o diabo continua lutando, mas ele já foi conquistado, já foi vencido. Por isso é que nós podemos dormir em paz, viver em paz, usufruir da paz, gozar da paz. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, aqueles que causavam medo à humanidade, aqueles que podiam trazer doenças, podiam jogar maldições, estes já foram conquistados por Cristo, certo? Então Paulo diz assim: que havendo por ele feito a paz. Lembre-se, paz só vem depois da vitória. Pelo sangue da sua cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus, com o seu sangue, triunfou de todos os seus inimigos. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus. Tanto as que estão nos céus, tanto os espíritos que habitavam as estrelas. Tantos espíritos que habitavam os planetas, que o povo morria de medo, esses estão debaixo do domínio de Deus, como as que estão na terra. A chave linguística do Novo Testamento grego, ela diz assim: paz é mais do que o fim das hostilidades. Tem um conteúdo positivo e aponta para a presença de bênçãos positivas
e está preocupada com bênçãos espirituais e o bem-estar do homem todo, e como um todo, tanto individual como socialmente. Aí ele diz assim, o verbo tem um sentido soteriológico, que abrange tanto a vitória sobre a hostilidade cósmica, aqui que significa cósmica, é o cosmos, o mundo inteiro, então todos quanto esses espíritos imundos, mediante o senhorio de Cristo, como a restauração dos homens pecaminosos à família de Deus. Então, nesta vitória, Jesus submeteu dois inimigos. Primeiro, os demônios que habitavam, segundo os Colossenses, segundo a seita, os astros, e que deveriam ser aplacados. E Paulo diz que eles não foram aplacados, eles foram derrotados. E os homens, que eram pagãos e que por serem pagãos eram inimigos. Então, Paulo começa logo dos espíritos imundos. Esses espíritos já foram derrotados. Agora ele vai dizer que o segundo inimigo que foi conquistado eram os colossenses, quando eram pagãos. Versículo 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Então agora ele vai falar, ele diz, olha, aqueles que vocês morriam de medo, já foram conquistados. Então tem paz agora. Vocês devem gozar da paz, vocês devem viver em paz, vocês não devem mais ficar morrendo de medo de que um babau venha pegar no pé de vocês, de que uma macumba pegue em vocês, de que um demônio venha entrar no corpo de vocês, porque esses demônios estão todos conquistados, estão debaixo do senhorio de Deus, não podem fazer nada sem a presença e a autoridade de Deus, sem a permissão de Deus, e vocês estão debaixo do senhorio de Cristo. Ponto. Ele diz, a vós também aqui soma, assim como eles, vocês também eram inimigos, que no outro tempo, porque o cristão tem dois momentos, tem antes dele se converter e depois dele se converter. Aí Paulo diz, a vós também, eles e também vocês, certo? Que no outro tempo erais estranhos, vocês que eram estranhos e inimigos, no entendimento. Vocês eram inimigos de Deus porque vocês não entendiam pelas vossas obras más. Então, o meu entendimento vai determinar como eu faço. Por isso que é tão importante estudar teologia, estudar a Bíblia. Por quê, pastor? Porque, veja, eles eram estranhos e inimigos. Onde? No entendimento. Porque eles não entendiam a vontade de Deus, olha o que aconteceu, olha o desdobramento, olha a consequência, pelas vossas obras más. Então, se eu não entendo a palavra de Deus, eu vou fazer o que é mal. Eu vou fazer o que é contrário à vontade de Deus. E assim fazendo, eu vou me tornar inimigo de Deus. Então, Paulo diz, agora, advérbio, agora, outro tempo vocês eram inimigos. Agora quando depois da cruz, agora que Jesus já trouxe cativo, já subordinou, já trouxe todo mundo para debaixo do seu poder, pela cruz, pelo sangue da sua cruz, agora contudo vos reconciliou. Vocês estão agora reconciliados com ele. Vocês que eram inimigos, agora estão em paz com ele. Vocês que eram inimigos pelo entendimento, vocês que viviam uma vida errada porque entenderam errado, agora vocês vivem uma vida certa porque entenderam certo. Por isso que é tão importante a explicação. Por isso que às vezes a gente não consegue explicar, porque a gente está mais preocupado com o grito, a gente está mais preocupado com o nosso sucesso, com a nossa visibilidade, com a impressão que as pessoas vão ter de nós, do que em explicar o Evangelho. E aí aquele povo agora que entendeu, está cativo, se submete a Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo é o Senhor na vida dos colossenses que outrora eram inimigos. Então,
também foram conquistados pelo sangue da cruz. E agora vivem certo porque aprenderam o certo. Então saiba de uma coisa, eu vou praticar aquilo que eu entendo. Então se eu não entendo o evangelho, eu vou viver fora do evangelho. Se eu compreendo o evangelho, eu vou viver de acordo com o evangelho. Por isso urge a necessidade de nós cristãos voltarmos às escrituras. Porque o que foi a reforma protestante do século XVI? A Igreja Católica havia se afastado das escrituras. Então criou o culto do terror e tantas doutrinas que você sabe que são alheias à Bíblia. Francisco de Assis, Deus abençoe, meu querido irmão. Havia agora, né, a igreja havia se afastado da Bíblia. Então o que os reformadores fizeram? O que Lutero fez? Voltou para a Bíblia. Foi ler a Bíblia. O que Calvino fez? Foi ler a Bíblia. O que Zwinglio fez? Ler a Bíblia. O que Filipe de Melanto fez e Farel? Leram a Bíblia. Então quando eles começaram a ler a Bíblia, e eles voltaram para a Bíblia, eles começaram a perceber que a igreja estava paganizada. Eles começaram a perceber que a Bíblia dizia uma coisa, a igreja fazia outra totalmente diferente. Então, eles queriam que a igreja, eles não queriam fundar outra igreja. Não era o objetivo de Martim Lutero e dos reformadores criar uma nova igreja. Não. O objetivo deles era que a igreja da época, ela voltasse para a Bíblia. Ela abandonasse o paganismo que tinha entrado e ela voltasse a ser dirigida, balizada pela Escritura, mas eles não queriam. Então, por isso, houve a reforma protestante. Porque os reformadores queriam agora que nós andássemos de acordo com a doutrina da Bíblia, com a orientação da Bíblia, com o que a Bíblia dizia estar certo, com o que a Bíblia dizia estar errado. Então, o que é certo a gente faz, o que é errado a gente deixa. Só que com o passar do tempo, a igreja protestante foi se tornando semelhante à igreja católica. Começou a esquecer a Bíblia, começou a fundar suas doutrinas, seus credos, suas crenças, e a Bíblia foi sendo relegada a um segundo plano. Deixou-se de ler a Bíblia, deixou-se de interpretar a Bíblia, foi se pinçando, tirando um pedacinho de Bíblia daqui, um pedacinho dali, um versículo daqui, um versículo dacolá, mas a Bíblia mesma foi rejeitada. E a Bíblia foi sendo entendida relaxadamente. Ou seja, as pessoas não queriam mais estudar quem escreveu, por que escreveu, qual era o motivo. Então, cada um agora começou a interpretar a Bíblia do jeito que ele queria. Então, o que ele sabia explicar, ele sabia, o que ele não sabia, ele pulava. Então, não havia mais interpretação. Até que a reforma chegou, e a reforma disse, vamos voltar para a Bíblia, e vamos interpretar a Bíblia, e vamos saber por que Paulo escreveu, quando ele escreveu, de onde ele escreveu, para quem ele escreveu, o que estava acontecendo na época. Aí sim, começou-se um estudo sério da Bíblia. E hoje nós estamos precisando desse estudo sério da Bíblia, para que a gente possa de novo voltar a ser reconciliado com Deus. Porque tem um monte de igreja que vive afastado do Evangelho, pessoas que estão pensando que estão perto de Deus e que estão longe por desconhecer o Evangelho, por ainda estarem cegas no entendimento. Então, diz assim, e também a vós outro, que outro tempo eram inimigos no entendimento. A palavra entendimento quer dizer dianoia no grego. As mentes hostis dos colossenses transformaram-se em mentes dóceis e submissas. Então, aqueles que eram antes pagãos, que não temiam a Deus, que agora tinham suas mentes, seu entendimento
obscurecidos foram clareados, iluminados pelo Espírito Santo e agora estão, como se pode dizer, domados, dóceis, estão agora obedientes. Aí a condição para que tudo se cumpra. Qual foi a condição? Paulo agora ele estabeleceu a doutrina, né? E aí ele vai para a prática. Paulo estabeleceu a doutrina e agora ele vai para a prática. Ele diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Ele diz tudo isso. Os inimigos foram conquistados, Jesus é Senhor, Jesus é Deus feito homem, Jesus Cristo já conquistou tanto os inimigos do céu quanto vocês que eram inimigos na terra. Tudo isso pelo sangue da cruz. Então até aí é teologia. Ele está explicando a teologia, está explicando a vontade de Deus. Ele está explicando a verdade acerca de Deus. Isso é o que é teologia. Mas agora ele vai para a prática, porque Paulo sempre une essas duas coisas. Ele começa sempre balizando tudo, ensinando tudo de acordo com a teologia. Então ele diz, olha, Jesus não é um ser criado, pelo contrário, ele é o criador de tudo. Ele é Senhor de tudo, das coisas visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, principados, potestades. Ele é Senhor de tudo. Pronto, então ele já colocou a teologia correta. Aí ele diz assim, e ele reconciliou, trouxe a paz pelo sangue da sua cruz. E ele conquistou tanto os inimigos dos astros, tanto os inimigos que estão no céu, não pode ser o céu de Deus, porque no céu de Deus só tem anjo obediente. Então, eram os astros, onde os demônios habitavam e onde os colossenses imaginavam que eles estavam lá, nas estrelas, na lua, nos planetas. Então, Jesus disse que, olha, Paulo diz, tudo isso aí já foi destruído, todos esses seres estão debaixo do poder de Jesus Cristo por causa da sua vitória lá na cruz do Calvário, e ele conquistou também vocês. Então agora a paz, todo mundo está debaixo do poder de Deus, tanto as coisas do céu como os inimigos da terra. Não há nada fora do poder de Deus. Ele disse, esse é o ensinamento verdadeiro. Essa é a teologia correta. É assim que vocês devem entender. Pronto, agora estabelecendo a teologia correta, ele vai para o se, que é a oração condicional. Se, na verdade, permanecer de fundados. Certo? Então, dá a ideia aqui, traz a ideia de fundação. Fundação é a alicerce. É aquilo que sustenta uma edificação. É por isso que algumas Bíblias se permanecerem alicerçados e firmes. Que é aquilo que produz firmeza. Então aqueles crentes colossenses eram crentes que Paulo está dizendo, ó, se vocês não se deixarem bandear para o lado dos gnósticos, para o lado dos hereges. Se vocês permanecerem no Evangelho. Então tenha cuidado, porque muitas vezes o diabo não desvia a pessoa levando ela para o mundo. O diabo é muito esperto. Quando ele percebe que não pode levar a pessoa para o mundo, ele coloca uma heresia para que ela se imagine dentro de uma igreja, indo para o céu e está indo para o inferno. Então, em alguns, que o diabo sabe que eles gostam do mundo, que amam o mundo, o diabo tenta tirá-los da igreja e levá-los para o mundo. Então eles vão para a bebedeira, vão para a prostituição, vão para o adultério. Né? Mas tem uns que não gostam dessas coisas. Eles gostam mesmo é de religião. Né? Eles gostam mesmo é de estar numa religião. Tem gente que já não gosta, já está enjoado do mundanismo. Então eles querem uma religião. Então o diabo sabe que com esses aí não adianta oferecer o mundo, porque eles estão enjoados do mundo. Então o diabo traz a heresia, para que a pessoa pegue a heresia e ela fique dentro de igreja, faça tudo o que ela gosta, e imagine que está indo para o céu, e enganada está indo para o inferno. Então viu como nós precisamos estudar? Viu como nós precisamos estar alerta? Certo?
Viu como nós precisamos estar sempre aprendendo, sempre buscando a Deus, sempre sendo dirigidos, sempre lendo a Bíblia com responsabilidade. Aí Paulo diz assim, se vós permanecerdes fundados e firmes. Se vocês permanecerem nesse evangelho que eu acabei de pregar, e no evangelho que vocês aprenderam com Epáfras, firmes na fé, se vocês permanecerem com a fé de vocês fundada e firme, e não vos moverdes, né? Então Paulo diz, olha, vocês estão ouvindo a proposta do outro lado. Vocês estão ouvindo a verdadeira teologia do lado de cá. Está aqui. Se vocês permanecerem nisso que eu ensinei, nisso que vocês aprenderam com Epáfras, no verdadeiro evangelho, firmes, fundados na fé, e não vos moverdes, se os inimigos, se os hereges não conseguirem mover vocês, porque vocês estão firmes e fundados, da esperança do evangelho, porque qual era a vitória daquele povo? A esperança produzida pelo evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, ele traz esperança. Quando você ouve o evangelho, você espera a vinda de Jesus, você espera a conclusão da salvação, você espera o novo corpo, você espera uma nova vida, você vive esperando ser transformado, você espera que seja cheio do Espírito Santo, você espera que os seus familiares sejam salvos. Então você é cheio de esperança, você é alguém que tem esperança, você espera uma vida nova, você espera aprender mais. Então o evangelho traz consigo esperança. Aquela pessoa que parou de estudar, que achava que era ignorante, aí descobre que não descobre que pode voltar a estudar, descobre que pode voltar a fazer um supletivo, descobre que pode fazer uma faculdade e fica, então a pessoa começa a ter um monte de esperança, eu vou ter minha casinha, eu vou ter o meu carro, eu vou estudar, não cai nada do céu. Eu posso, Deus pode fazer isso, Jesus vai voltar, eu vou ser curado, eu vou ser curada. A pessoa começa a ficar cheia, eu vou ver Jesus, eu vou adorar, eu vou subir ao céu, eu vou ser arrebatado, na hora da dor, eu sei que eu tenho um Deus grande. Então a pessoa fica cheia, repleta de esperança. Ele diz, a esperança do evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, de forma representativa, isso aqui não significa que cada pessoa dos dias de Paulo tinha ouvido o evangelho. Até porque nós nem ainda existíamos, o Brasil nem ainda existia. Mas Paulo está dizendo, olha, todos os daqui do Império Romano já ouviram falar. Todos que estão por aqui, em todo o país, pelo menos um já ouviu falar. Porque naquela época, os cristãos eram missionários, eles estavam envolvidos com a obra da evangelização. Então, para você ter uma ideia, a igreja sai de Jerusalém, e a igreja, certo, antes do final do século, já alcançou o mundo de então. Paulo começa suas viagens missionárias no ano 46, a primeira viagem leva 2 anos. Ele faz a primeira viagem missionária, implanta igrejas e volta para Antioquia da Síria. Depois ele faz a sua viagem, segunda viagem, que vai do ano 49 ao ano 53. Depois ele faz a sua terceira viagem, que vai do ano 54 ao ano 57. E aí depois ele faz uma viagem a Roma, onde ele vai preso e finalmente é morto. Que é entre o ano 60 e pouco. Então, do ano 46 ao ano 57, Paulo já havia evangelizado o mundo conhecido. Ele e os seus discípulos, a igreja, havia evangelizado. Então, pelo menos uma pessoa de cada nação já havia ouvido o evangelho. E Paulo diz, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ministro aqui é a palavra diáconos. Ele diz, eu estou feito ministro, eu fui feito servo. Então nós somos servos de Deus para anunciar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é libertador.
Porque o verdadeiro evangelho é aquele que entra na nossa vida e nos transforma. Por quê? Vamos só resumir para a gente concluir essa escola. Antes da vinda de Epáfras, a cidade de Colossos, os colossenses temiam a duas coisas. Primeiro, eles tinham a certeza de que nunca poderiam estar perto de Deus. Segundo, eles eram pagãos e cometiam todo tipo de pecado que você pudesse imaginar. Terceiro, aquele povo vivia com medo dos espíritos que habitavam as regiões celestes. Quarto, aquele povo achava que tinha que adorar a anjos, porque que não podia entrar em contato com Deus. Quinto, aquele povo era inimigo no entendimento, era cego, não compreendia nada. Mas aí vem o Evangelho. Com o Evangelho eles descobrem perdão. Com o Evangelho eles descobrem a verdade. Com o Evangelho eles se alegram agora por estarem submissos a Deus. Agora eles não são mais inimigos, eles são amigos, eles estão felizes. Pelo Evangelho eles descobrem que os inimigos que eles tanto temiam, que os apavorava dia e noite, estão vencidos. Pelo Evangelho descobrem que Jesus não é um pequeno anjo, mas o Criador de todas as coisas. Pelo Evangelho eles descobrem que eles estão reconciliados com Deus. E pelo Evangelho agora eles sabem que Paulo é seu apóstolo. Então essa igreja agora é uma igreja que vive feliz, que vive agora sem medo. E Paulo diz, se vocês permanecerem firmes e fundados. Então, firmem-se no Evangelho, firmem-se no conhecimento, em tudo isso que vocês descobriram, em tudo isso que Deus revelou para vocês. Se firmem cada vez mais, diz Paulo. Aí a parte prática agora. Então, a parte teológica é você conhecer. Os inimigos já foram vencidos. Você já foi vencido. Você está reconciliado com Deus. Isso é a teologia. Agora a prática, se na verdade permanecer de firmes e fundados. Então eu e você temos que permanecer firmes e fundados. E como é que eu e você vamos permanecer firmes e fundados? Estudando cada dia mais, lendo cada dia mais, orando cada dia mais, jejuando cada dia mais, nos santificando cada dia mais, procurando pautar nossa vida pelo ensino correto das Escrituras, buscando estudar profundamente as Escrituras e não vos mover da fé. Da fé aqui é da doutrina. E está dizendo, ó, se vocês não vão mover da fé que vocês receberam. Vocês receberam a fé que Jesus é Deus, a fé que os espíritos malignos estão vencidos. O grande problema de muita gente que está lutando ainda, fazendo batalha espiritual, é porque eles ainda nem descobriram que os espíritos já foram vencidos. Aí ele diz, eu, Paulo, estou feito servo. Então eu agora estou a serviço de Jesus para pregar esse evangelho. E ele chama a mim e a você para estarmos neste ministério de levarmos o evangelho a todas as pessoas. E você que ainda não é cristão, mas que é inimigo de Deus no entendimento, você ainda não compreendia, você nunca compreendeu a mensagem da cruz, que Jesus morreu para te salvar, morreu para vencer os espíritos imundos que eram contrários, que se rebelaram com o diabo, morreu para nos conquistar, para que eu e você deixemos de ser inimigos e passemos a ser reconciliados com Deus. Tudo isso ele fez lá na cruz. Hoje Jesus te chama para o arrependimento. Hoje Jesus te chama para a submissão voluntária. Hoje Jesus diz, olha, eu já fiz todas as coisas. E a vitória completa já está estabelecida. E a qualquer momento eu vou sentar ao meu trono de juízo e eu vou julgar todos aqueles que estão contra mim ou aqueles que não estão do meu lado. Porque Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então, no campo religioso de Jesus Cristo não existe neutralidade. Então, hoje ele chama você e ele diz, se arrependa e creia que ele é Senhor, que ele morreu na cruz para te salvar, para que você deixe de ser inimigo, para que você deixe de ter medo de assombração, de espíritos maus, para que você usufrua da paz com Deus e do perdão de Jesus.
Então, aceite a Jesus onde você está. Então, faça uma oração a Ele agora. Diga, Senhor, eu me arrependo. Conte para Ele que você está arrependido e conte que você, Senhor, senhora, moço, rapaz, moça, aceite-o como seu Salvador agora. Diga que você está arrependido e que você crê que Ele morreu por você e que Ele te reconciliou com Deus. Então, até às 8h45 hoje, entre 8h45 e 9 horas, nós estaremos entrando. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. E quando terminar, se você puder, deixe aí o comentário para levar outros a também assistirem a nossa escola bíblica. E segunda-feira, ao meio-dia, nós temos a nossa live. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Você não pode perder segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao meio-dia, aqui. E tudo isso aí vai ficar postado lá no meu canal também, no YouTube. O meu canal no YouTube tem quase 300 pregações. Então lá no meu canal no YouTube é Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Você bota Gilberto Rebouças no YouTube, você vai lá e tem a minha página, Comunidade Bíblica Online. Você coloca Comunidade Bíblica Online no Facebook, você vai encontrar. Então Deus abençoe até a noite, em nome de Cristo.